Demitir ou desenvolver? Olha, essa é talvez a decisão mais solitária na jornada de uma liderança. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar num guia prático para transformar essa dúvida que paralisa em um processo claro e decisivo. Vamos começar com uma pergunta que é um verdadeiro teste de fogo para qualquer time. Pense com sinceridade, se fosse para montar a equipe do zero, hoje, com tudo que já se sabe, quem estaria dentro de novo? A resposta honesta para isso já mostra exatamente onde estão os desafios que precisam ser enfrentados. Para navegar por esse desafio, a gente traçou um mapa bem claro. Primeiro, vamos entender o dilema central. Depois, a gente explora as barreiras emocionais que nos prendem. Aí medimos o custo real de não fazer nada. E por fim, vamos ver os caminhos do desenvolvimento e, só quando necessário, o da demissão. E tá aí o dilema que congela tantos gestores. Sabe aquela esperança de que um problema de desempenho vai se resolver sozinho? É tentador, né? Mas, na real, essa é uma aposta que quase sempre acaba em perdas bem maiores lá na frente. O ponto-chave é esse aqui. Tanto demitir quanto desenvolver exigem energia, claro. O perigo de verdade mora nesse meio termo, sabe? Na indecisão. É ela que contamina a cultura, que desmotiva os melhores talentos e que corrói a produtividade em silêncio. Mas se a lógica diz para a gente agir, o que impede? Bom, a resposta quase nunca está numa planilha, ela está nas nossas próprias barreiras emocionais. Vamos descobrir quais são elas? O material que a gente analisou aponta para 5 âncoras emocionais que nos impedem de agir, desde a culpa pessoal até o medo do confronto. Cada uma delas é uma armadilha que a gente precisa reconhecer para poder superar. A primeira barreira é a mais pessoal de todas, a culpa. É aquele sentimento pesado, sabe? De que a falha de um membro da equipe é, no fundo, um reflexo de um erro nosso, seja na hora de contratar, de treinar ou de liderar. É como encarar uma aposta que não deu certo. O jeito de lidar com essa culpa é fundamental. A sugestão aqui é separar os papéis. Como profissional, a decisão precisa ser tomada pensando na empresa. Agora, como pessoa, nada impede de oferecer apoio, uma ajuda para a transição. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, mostra integridade. Aí vem o medo do confronto. Convenhamos, ninguém gosta de conversa difícil, da possibilidade de ter choro ou raiva, mas adiar essa conversa é como deixar uma panela de pressão no fogo. A tensão só aumenta e o resultado final pode ser muito, mas muito pior para todo mundo. A regra aqui, segundo a fonte, é bem clara e direta. Não contrate alguém que você sinta que não pode demitir. Deixar as regras do jogo claras desde o comecinho é o que evita um problemão no futuro. Depois de entender as barreiras emocionais, é hora de encarar a realidade fria dos números e do impacto na organização. Vamos ver agora qual o custo real, tangível, de manter uma pessoa com baixo desempenho na equipe. E essa frase resume perfeitamente a quarta barreira, o medo de ficar com uma cadeira vazia. É aquela lógica perigosa de pensar, pelo menos tem alguém aqui, mesmo que esse alguém esteja afundando o resultado. É uma analogia poderosa de como o desespero nos leva a aceitar situações tóxicas. Olha só, demitir tem um custo financeiro imediato, é óbvio. Mas o grande argumento aqui é que esse custo é visível, é único. Já o custo de não demitir, esse é uma sangria contínua, invisível e muito mais prejudicial no longo prazo. Esses custos que a gente não vê são como parasitas. Eles drenam a energia dos melhores funcionários, minam a cultura da empresa e passam uma mensagem perigosa, a de que a mediocridade é aceitável. Isso afeta quem produz bem e acaba criando um teto para o crescimento de todo mundo. Bom, diante desse cenário, a demissão não pode ser a primeira opção. Antes de qualquer decisão mais drástica, o caminho mais justo e produtivo é sempre um esforço genuíno e bem estruturado de desenvolvimento. Esse processo só funciona se o engajamento for dos dois lados. As duas partes precisam caminhar na mesma direção, com os objetivos alinhados, para que o esforço todo valha a pena. Para que o desenvolvimento seja justo e eficaz, o processo precisa ser claro. Esse plano de 5 passos garante que não sobra espaço para dúvida. Desde a definição clara do que se espera até a verificação do engajamento do colaborador. Cada etapa constrói um caminho sólido para o sucesso. Mas, e quando mesmo com um processo de desenvolvimento claro, com o esforço genuíno dos dois lados, os resultados não aparecem? É aí que a demissão deixa de ser uma opção e se torna o passo final e necessário para a saúde da equipe. E se o processo de desenvolvimento foi seguido direitinho, existe uma regra de ouro para essa conversa final. E aqui está a regra de ouro. A demissão nunca pode ser uma surpresa. Se o processo de feedback foi feito corretamente, a pessoa já sabe que não está atendendo às expectativas. A decisão final é só a formalização de algo que já foi muito comunicado e trabalhado. A decisão já foi tomada.
O objetivo dessa última reunião, que deve durar 5 minutos ou menos, é comunicar isso de forma clara e humana, sem abrir espaço para discussões que não vão mudar o resultado. No final das contas, transformar essa decisão angustiante em um processo estruturado não resolve só um problema, mas fortalece a equipe inteira. A questão final não é se essa conversa vai acontecer, mas quando. Qual é a conversa difícil que está sendo adiada e que precisa acontecer agora?